gramática depois que Micael Agrícola, que foi um dos discípulos de Lutero, escreveu a Bíblia em finlandês, que foi o primeiro livro escrito em finlandês, que inclusive Lutero, quando disse para os discípulos, vão e escrevam a Bíblia no idioma de vocês, Micael Agrícola pensou, meu Deus, e agora? Não tem finlandês? Ele teve que criar o idioma para poder escrever a Bíblia. Então, para vocês verem como que a Finlândia era um país submetido a outro país, que era a Suécia. Então, a autoestima dos finlandeses era baixíssima. E aí depois, a Rússia entrou em guerra com a Suécia, ganhou o território finlandês, ficou com o território finlandês, mas não tratava os finlandeses tão mal. A verdade é que a Rússia fez questão de esquecer os finlandeses, porque ela não tinha interesse nenhum na Finlândia. Ela só queria mostrar para a Suécia que quem mandava era ela. Tanto que quando ela ganhou a guerra com a Suécia, ela não veio para a Finlândia e falou: olha, agora todo mundo vai falar russo. Não. Quando vocês vierem aqui em abril, que eu sei que vocês vêm e vão trazer amigos também, que eu também sei que vocês vão ver isso aqui, vai passar essa live para todo mundo. O Rodrigo vai levar vocês lá na Igreja Branca, que é a Igreja Central de Helsinki. Vocês vão perceber que em frente à Igreja Branca tem uma estátua do czar Alexandre. Então, essa estátua realmente foi feita por finlandeses em agradecimento aos russos. Por quê? Porque os russos tomaram a Finlândia da Suécia e falaram assim: olha, a gente não quer nada de vocês, não. Pega esses impostos aí e façam o que vocês quiserem, construam estradas, universidade, falem o idioma de vocês. Ah, falando em idioma, para vocês pegarem uma outra questão da educação na Finlândia, tá, gente? Era tão difícil para os finlandeses falarem o próprio idioma na Finlândia, por quê? Porque os suecos, eles obrigavam os finlandeses a aprender sueco. Até hoje, o sueco é o segundo idioma oficial na Finlândia. Então, todas as ruas que vocês passearem por aqui quando vocês vierem, vocês vão ver finlandês e sueco, finlandês e sueco. E aí os suecos falavam o seguinte: se você não souber ler e escrever, Brenda, você não vai casar com o Francisco. E aí a Brenda ficava assim: imagina a Brenda lá nos seus, né, 19 anos, né, cheia de hormônio, falando assim, não, mas naquela época a Brenda não podia ficar, não tinha Tinder, não tinha essa coisa. Se a Brenda quisesse passar, né, a vida dela à frente, ela teria que casar. Aí ela, o que acabava, a educação acabava sendo uma coisa obrigatória, mas uma educação sueca, porque se a Brenda não aprendesse a ler e escrever em sueco, ela não casava. A gente até brinca na Finlândia que fala sexo e educação na nossa história está desde muito tempo, ó. E aí a Brenda, para poder casar, ia se alfabetizar. Então, a alfabetização sempre foi muito importante e é até hoje. Então, depois de muito tempo veio o finlandês e continuou ainda a questão da alfabetização, da base ser um ensino infantil, tá? Tem outra coisa que as pessoas perguntam: ai, Ayla, mas o que é mais importante? O que foi foco aí? Foi a universidade? Foi o ensino fundamental? Foi o ensino infantil. Era importante que as crianças que estavam nascendo, os finlandesinhos, lessem tudo, entendessem e, por incrível que pareça, pudessem educar os seus pais. Uma coisa que é muito importante até hoje no nosso sistema educacional são as aulas de economia doméstica, de cuidados pessoais. Então, isso também vem historicamente. Por quê? Porque a Finlândia é um país que veio de tempos difíceis. Tempos difíceis não podem ser esquecidos. Então, aqui se aprende tecnologia, você aprende a digitar lá com 7 anos, você aprende a escrever, você aprende a teclar, mas você aprende a lavar, passar, cozinhar, fazer tudo por você mesmo, cortar madeira, porque os novos skills devem ser adquiridos com toda certeza, mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Então, o finlandês, ele faz questão que o jovem, a criança, ela saiba robótica, ela saiba
tem a tecnologia, sabe, acesso à tecnologia, mas se um dia acabar a eletricidade, acabar tudo, ele saiba tocar fogo, ele saiba fazer o fogo, ele saiba cozinhar, ele sabe limpar. O jovem finlandês, ele sai de casa aos 18 anos, né, sabendo o que ele tem que fazer para se virar. Dificilmente uma mãe, um pai finlandês vai à casa, né, do filho, deixa que senão você não sobrevive, né. Isso não existe aqui, né. Então, assim, o fato também da gente ter tido uma educação igualitária, né, lembra que eu falei no início da nossa conversa que o homem e mulher começou a votar meio que junto? Então, isso também está dentro da educação. Então, era um país pobre que deveria levar cultura e conhecimento e habilidades para todos, homens e mulheres. Aliás, a Finlândia, ela tem uma questão muito forte das mulheres, ao contrário dos outros países, que ela também é explicada historicamente, tá, gente? Como em muitos países na Europa, a Finlândia teve algumas guerras. E nessas guerras, os homens, em sua grande maioria, iam lutar, óbvio. Não que as mulheres não fossem. A Finlândia teve, inclusive, um exército só de mulheres, chamado Lotat, que elas também foram para a guerra, mas a grande maioria ficou em casa. Acabaram-se, né? Acabou a guerra, os homens voltaram e falaram assim para a mulherada: ó, estamos aqui, agora é conosco. Aí a mulherada virou para eles e falou assim: não, nós construímos, nós tocamos o país, nós fizemos tudo. Agora não é com vocês, agora é conosco. Então, desde então, as mulheres ensinaram os homens a andar junto. E até hoje é assim. Então, eu sou casada com um finlandês há 18 anos. Eu acho uma coisa assim, uma coisa muito pessoal que eu vou contar para vocês, e um choque cultural foi que eu vim de uma família de mulheres que cuidavam dos homens. Então, minha tia é dona de casa, minha mãe é dona de casa, e aí, eu via aquilo nas famílias. Eu não era dona de casa, né, eu trabalhava, uma outra geração, mas eu imaginava que se um dia eu casasse, eu teria, sei lá, uma empregada, né, não sei. Era assim, era isso que eu imaginava. E aí quando eu mudei para a Finlândia, e a minha sogra me chamou para conversar, ter uma conversa muito séria comigo. Falei: "Meu Deus, o que que eu fiz, né, será que eu não estou cuidando bem do filho dela?". Esse foi o problema. Ela me chamou e falou assim: "Você não pode fazer tudo para o meu filho do jeito que você está fazendo. Isso não é correto. Eu não eduquei ele para receber esse tipo de coisa de mulher. Ele foi educado para fazer tudo, e ele sempre fez tudo em casa. Ele sabe exatamente como lavar, passar, não sei o quê". E aí eu fiquei pensando, esperto o moço também, né, não falou nada que sabia. Ficou ali os primeiros anos, os primeiros meses, se aproveitando da moça aqui. Por quê? Recém-casada, queria, né, mostrar aquela coisa: "Não, eu sei fazer, não sei o quê". Não, mas durou muito pouco tempo, tá, gente? Durou só 7 meses. E desde então, a gente lava, passa, cozinha, faz tudo absolutamente junto, e tá ok. E todos os homens são educados para fazer isso. Se eu tivesse um filho, seria assim também. Eu acho maravilhoso, a forma que as mulheres finlandesas educam os meninos, e a escola também. Tem uma coisa muito legal na escola aqui, que, por exemplo, tem aula de costura, né. Todo mundo vai fazer aula de costura, porque se um dia o Rodrigo for morar sozinho, o mínimo que ele tem que fazer é pregar um botão. Eu não sabia pregar botão, fazer nada disso, aprendi a costurar depois e aqui. Mas o ismo sempre soube. Então essa coisa faz parte de você se virar sozinho com o mínimo, né. Meu marido é engenheiro de automação, então de tecnologia ele entende, mas se precisar pregar um botão, se precisar viver na floresta, ele também vai viver. E é essa cultura que a gente traz até hoje. Então quando a gente fala, por exemplo, em metodologias ativas, o que que mudou, né, também dentro da educação? É que a educação finlandesa antes, ela era individualista. O aluno, ele fazia tudo sozinho. O professor fazia tudo sozinho. O professor pensava só, o aluno pensava só. E aí a gente viu que a gente estava tendo uma
Sociedade extremamente individualista. E aí, isso mudou. E um detalhe, quando eu falo isso mudou, Ayla, como que é essa mudança? A cada 10 anos, o plano educacional finlandês, ele sofre um upgrade, um update. Ele não muda, mas o que, que acontece? Quando a gente para pensar, Francisco, para que você acha que existe a educação? A educação existe para se formar uma nação. Você quer o quê? Vocês que moram no Brasil, tenho certeza que o Sebastião, ele quer um país que ele possa ter os filhos dele, os netos dele andando na rua, pagando imposto? Pagando, mas tendo tudo de volta, vendo pessoas mais corretas, honestas. Então, assim, tendo algumas diretrizes básicas de civilidade. É isso que o Sebastião quer, o Diego, o Gleidson, é isso que vocês querem, é isso que eu quero. Eu vivo numa realidade dessa, entendeu? Então, por que que isso começou a ser feito? Porque quando a educação, o primeiro plano educacional foi feito, quem fez moldou a sociedade finlandesa. Só que a sociedade muda. A gente está em 2023, as pessoas não são as mesmas de em 1700, 1800. Então, há 10 anos, a cada 10 anos, aí isso foi uma pesquisa feita, tá, por cientistas educacionais que dizem que tudo que você implantar na tua escola, no teu país, não pense que em 4 anos você vai ver resultado. É por isso que a gente não consegue ver resultado educacional no Brasil. A cada 4 anos, entra um partido novo, um político novo, muda tudo. Uma outra coisa que na educação da Finlândia, tá, gente? As escolas não têm partido. Escolas sem partido, não é esquerda, não é direita. O professor que chega em sala de aula, levantando bandeira de partido, ele é ele literalmente ele é denunciado pelos colegas e ele perde por ética, por falta de ética. E isso está dentro da formação do professor. Então, ai, Ayla, mas não se discute política na Finlândia? Sim, se discute. E tem toda uma técnica para se discutir, para se ensinar, principalmente o pensamento crítico ao aluno, ao futuro cidadão, porque ele vai decidir se ele vai ser de direita, se ele vai ser de esquerda, se ele vai ser cristão, se ele vai ser ateu, né? Então, isso a gente ensina a ter o pensamento crítico e não a falar para ele: olha só, Lula ou Bolsonaro é bom, ou sei lá, é ruim, ou entendeu? E é isso que você tem que fazer, porque se você não fizer, você é um idiota, né? Então, isso não existe aqui. Então, as escolas na Finlândia, elas são sem partido, e a cada 10 anos, e por que que foi importante eu falar isso para vocês? Porque a cada 10 anos, segundo pesquisas educacionais, é que a gente vê o resultado do que você aplicar. Se você aplicar, por exemplo, o Sebastião é dono de uma escola, ele quer aplicar na escola dele uma metodologia ativa nova que ele viu na Finlândia. Ele pode começar a aplicar, em alguns anos ele vai ver, e em 10 anos ele vai colher o resultado. Então, assim, professores, quem são os gestores das escolas na Finlândia? Educadores ou administradores? Educadores. Todo diretor de escola, ele tem que ter dado no mínimo 10 anos de aula e muitas vezes ele ainda dá aula. Então ele tem que ser diretor e professor ao mesmo tempo. Só que quando ele decide ser um diretor, ele tem que fazer um curso que o governo dá para ele, lógico, de como administrar economicamente essa escola, tá? Mas ele tem que ter um background de professor. E um detalhe curioso, não, ele é preparado para ser diretor. Esse curso que o governo dá para ele é justamente para preparar ele para ser diretor. Por quê? Porque ao longo eu vou explicar rapidamente como que é o processo. Digamos assim, o Rodrigo hoje ele é professor, aí abre uma vaga de diretor, né? O município fala, ó, vai ter. Ah, um detalhe, tá, gente? Ninguém quer ser diretor na Finlândia. Ninguém quer ser diretor na Finlândia. Então, assim, geralmente quem é diretor morre diretor e quando morre fica aquela coisa. Quem vai ser o diretor? Ah, não, eu não, eu não. Por quê? Porque o diretor perde os 3 meses de férias que o professor tem. O salário de um professor
vai ser entre 3.500, 4.000, o do diretor vai ser 5, 5,5, entendeu? Então, por 1.000 euros, 1.500 euros de diferença, a pessoa para e pensa: ah, vou perder 2 meses de férias, vou ter muito mais dor de cabeça, vou ter que lidar com um monte de professor. Não. Não. Mas digamos que alguém, né, fala assim: não, não, eu vou fazer isso aí, quero ser o diretor, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito, enfim, como isso acontece mesmo. E aí abre-se a vaga, as pessoas que preenchem passem por um processo seletivo, né? Que aí quem que vai escolher esse diretor? Tanto é o secretário do município quanto os professores da escola. Então tem toda uma bancada para escolher esse diretor para ele ser aprovado, né? E aí depois que ele é aprovado, ele passa por um curso de 6 ou 7 meses que inclui administração, gestão, tudo, um curso especial para diretores. Então ele continua sendo ali tocando a escola, mas sendo ajudado, né? Todo mundo aqui é muito ajudado. O professor finlandês, primeiro que ele estuda 5 anos. Então, ele é um professor pesquisador. E aí, voltando um pouco naquela questão que eu estava falando de que mudou a educação, que antigamente era todo mundo muito individualista, muito sozinho, hoje não. A gente tem a questão do ensino através de projetos, a questão do ensino através de fenômenos, que é interdisciplinar, todo mundo planeja junto, né? Inclusive, quinta-feira que vem, é muito, muito legal isso. 2 vezes por ano nós temos formações anuais. O que, que é isso? Os professores do país todo se juntam numa grande formação que demora um dia inteiro. E você fica lá quando você quiser. E quinta-feira vai ser a formação agora do inverno, porque é agora, no início do ano, e no outono, em setembro. E aí eu vou mostrar para vocês no Instagram. Quem quiser acompanhar como que é uma formação de professores na Finlândia, eu vou mostrar para vocês. E aí tem essa coisa de você conhecer bastante outras disciplinas, porque você faz um planejamento interdisciplinar. Então, muitas vezes, a gente está no Brasil e as pessoas estão nos colégios e falam: ah, eu faço o ensino através de projetos, eu faço o ensino através de projetos. E quando você vai ver, as pessoas estão fazendo projetos. Projetos, tá ok. Agora, o ensino através de projetos é vocês que são professores todos se juntarem e falarem assim: vamos ver o conteúdo que a gente tem que dar, vamos fazer um projeto que a gente dê o conteúdo, que a gente avalie e que a gente perca poucas horas da nossa vida, porque o Rodrigo vai fazer uma parte, a Daiane vai fazer outra, a Ayla vai fazer outra. No final, a gente vai estar trabalhando menos, vai estar trabalhando em equipe, vai estar avaliando em equipe, e o aluno vai estar sendo protagonista de verdade, né? Então não é só uma questão de fala. Ai, vamos fazer um projeto. Aí o Rodrigo, dentro da matéria dele, faz o projeto, trabalhei isso aqui, essa habilidade e tal, e é isso. Não é isso. Definitivamente não é isso. E é isso que quando o pessoal da Educadores pelo Mundo faz essas viagens pedagógicas, na parte educacional, que aqui me cabe, tá, gente? Só para deixar claro, eu não faço parte da Educadores pelo Mundo. Então, assim, digamos assim, eu assino o programa educacional deles. Então, eu vejo as escolas, eu vejo os especialistas que vão dar as as palestras. Eu mesma sou uma desses especialistas. Então, a gente vai para as universidades, vai ver em campo exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, a gente vai em ótimas escolas, vai ver como que funciona isso, vai ver os professores, vai ver o ensino através de projetos, vai conversar com eles, vai. A parte pedagógica da coisa, ela tem esse intuito de mostrar para você, tanto que antes de vocês irem para o field, né, que eu falo que é irem a campo, eu dou uma palestra para vocês total sobre o sistema educacional finlandês,
para quando vocês chegarem nas escolas, vocês já sabem o que vocês vão perguntar, ou vocês já vão entender por que que vocês estão vendo aquilo, entendeu? Então aí vocês vão preparados com, assim, perguntas muito mais dinâmicas, ou perguntas muito mais necessárias realmente que vocês aproveitem, né. Porque se você chega na Finlândia de paraquedas sem saber nada, você vai olhar parede, porque muita gente faz viagem pedagógica, talvez vocês não saibam, mas viagem pedagógica para levar para olhar parede. A pessoa chega, cai de paraquedas lá no país, "Ai, que lindo! Gente, nos Estados Unidos tem smartboard, mas eu não tenho dinheiro para colocar no meu na minha sala de aula, e agora?" O mais legal que vocês vão ver na Finlândia, que eu acho fantástico, é exatamente essa questão de você tem gente que chega aqui e fala assim: "Ah, esperava ver mais, porque já fui para o Vale do Silício e era muito mais legal lá". O mágico da Finlândia, eu acho, é isso, sabe, é você unir a pouca tecnologia, que não é pouca, pô, um smartboard custa R$ 20.000 aí no Brasil, mas a gente tem aqui, mas ao mesmo tempo pegar essas crianças e levar para a floresta e falar assim: "Ó, vocês vão ter que sobreviver, hein". Então, entrar nessas escolas e ver, assim, essas salas de aulas super abertas, com poucos móveis. Então, eu acho muito mais legal, inclusive para os donos de escolas, virem para cá, olharem aquilo e verem uma arquitetura totalmente voltada para o aprendizado, porque ainda tem isso, tá, gente? As escolas na Finlândia, com o tempo, elas passaram a ser projetadas para o aprendizado. Eu vou dar uma prova para vocês de um negócio fantástico que aconteceu, que foi na pandemia. Na pandemia, eu comecei a dar palestras online para falar como que as coisas estavam sendo aqui na Finlândia. E aí, nessas palestras, uma moça falou assim: "Um absurdo a gente ter que voltar da aula e as crianças ficarem no corredor". Eu ri, porque eu falei: "Gente, os nossos corredores aqui são projetados para receber criança". Você entra, você anda nas escolas na Finlândia, os corredores são tudo cheio de puff, de cabine, sabe, de soluções para as crianças ficarem do jeito que elas quiserem, né. Mas vejam bem, nós estamos falando de crianças finlandesas. As crianças finlandesas já têm uma educação diferente da brasileira, que é essa educação que a gente está tentando passar agora para essa geração nova. Né, que aquela geração é uma geração mais calma. Então, assim, outra coisa que choca muito as pessoas que vêm à Finlândia é ver a disciplina dos alunos finlandeses, sendo que eles têm total liberdade, total liberdade. Eh, existem grupos que vêm de Singapura, do Japão para cá, para entender, porque não é só uma questão de você vir para a Finlândia e ver parede das escolas. Mas o principal, entender como é que o finlandês aprende do jeito que ele aprende, sem ter que ficar 14, 15, 16 horas estudando igual o asiático. Como que vocês dão liberdade? Essas pessoas querem ir para a escola. Vocês sabiam que a Finlândia é o país que tem menos horas e dias? Nós temos 175 dias, 160 dias letivos e 4 horas por dia. Então, assim, é o país que as crianças ficam menos na escola e, no entanto, elas aprendem, né. Então, o Brasil vem para cá para aprender técnica e, infelizmente, uma coisa que quando eu faço, esse trabalho com consultorias no Brasil, como educadores pelo mundo, de cara, eu falo assim para eles: "Olha, eu só faço parceria com vocês se a gente plantar semente de educação. Se for turismo, levar para trazer para a Finlândia para vir para ver parede, não me convida. Não é comigo, não faço,
Eu quero que o educador venha para cá, eu quero que ele veja, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele volte para o Brasil e faça do Brasil um país muito melhor. Porque eu sou brasileira, é o mínimo que eu quero para o meu país, né? E sonho em voltar para o Brasil ainda. Poderia falar um pouco sobre o meu trabalho como tradutora? Posso. Oi, Ayla, posso só dar Pode. uma pincelada até para a gente organizar aqui, né? Uhum. Então, nós temos depois, tem uma pergunta do Gladson, você consegue visualizar aí, né? Tô vendo Tem aqui. uma pergunta da Laís, duas da Laís. E aí, enquanto você está dando uma lida nessas perguntas para que você possa falar um pouquinho, eu vi que algumas pessoas acabaram entrando um pouquinho depois, né? Então, só para que também as pessoas entendam, né, quem somos aqui, eu estou aqui na condição de representante dos educadores pelo mundo, que faz essas viagens pedagógicas, e que vocês conseguem perceber na fala da Ayla o quanto a questão cultural influencia na questão educacional e vice-versa. Na verdade, a gente nem sabe qual influenciou um e qual influenciou outro aí nessa medida, né? Então, a nossa ideia de ir para lá não é realmente ver paredes, não é ver lugares bonitos, e tem muito, né? Eu que tenho tido a oportunidade de estar na Finlândia durante algum tempo junto com a Ayla, eu vejo muita beleza e muita coisa legal para fazer da parte cultural, mas a gente vai lá para aprender, né? Isso que a Ayla está dizendo. Aprender, ver, fazer essa correlação das diferenças culturais e como a gente pode trazer esse benefício para as nossas escolas. Eu acho que essa é a contribuição da Ayla, essa é a contribuição do Educadores pelo Mundo, de querer mudar, não é fazer turismo. O turismo faz parte, até porque a gente está viajando para os lugares, mas O turismo é com o Rodrigo. O turismo é Rodrigo é bom comigo. nisso. O Turismo é Rodrigo é bom comigo, nisso. cultura é comigo, educação é com a Ayla, e sempre, desde o começo, a Ayla deixou isso muito claro. Então, assim, a Ayla, que está há 18 anos na Finlândia, a 15 mil quilômetros de distância, eu realmente enxergo o quanto ela contribui com a nossa educação brasileira. Olha só que coisa, né? Então, eu acho importante deixar isso bem claro, que quando a gente forma esses grupos para essas viagens, tem um pré-viagem, tem um viagem e tem um pós-viagem, certo, Ayla? Que a gente monta sempre um Certo. projeto para depois acompanhar Uhum. como que você, na sua escola, está, de alguma forma, tentando implantar o que você viu, o que você aprendeu, o que você discutiu e debateu na Finlândia. Então, só para situar de novo isso aí, nós damos aí mais com uns 14 minutos da nossa live, da nossa reunião, e aí eu vou pedir que a Ayla, por favor, na medida do possível, responda essas perguntas. Na E verdade, claro, eu vou responder agora. tá. O Gladson, ele perguntou o seguinte: professora, existe educação de jovens e adultos na Finlândia? Sim, existe. Até porque muitos jovens e adultos, eles vêm de outros países. E muitos jovens e adultos vêm, inclusive, completamente analfabetos. E aí eles precisam ser alfabetizados já como adultos aqui. Então existe toda essa educação nesse sentido de alfabetização e existe no sentido também de uma nova profissão. Digamos que o Rodrigo cansou de ser professor e fala assim: agora eu serei um mecânico. E aí tem toda uma estrutura profissionalizante. Detalhe, tá, gente? Na Finlândia não se faz absolutamente nada sem diploma. E toda profissão ela é valorizada. A minha empregada custa 35 euros por hora e ela estudou para ser faxineira, né? Então, assim, as pessoas realmente dão valor ao conhecimento. E esse conhecimento, ele deve ser direcionado, né? Então, existe educação de jovens e adultos, é uma educação super profissionalizante, de muita qualidade. Eu, por exemplo, fiz 6 meses de marketing digital, porque fui super enganada na internet. Falei assim: quer saber? Vou estudar. É de graça, é na universidade e aprendi. Alunos, por algum motivo, está desfasado ou desistiu do estudo, imigrantes, sim. Sim, principalmente depois da pandemia. A gente está tendo um problema muito grande com os alunos que desistiram, não estão motivados. Inclusive, tem um curso de motivação para alunos e professores que fiz aqui na Finlândia e reproduzo isso no Brasil, porque está sendo necessário, mas também é aquela coisa, né? A gente vê o problema e a gente resolve o problema. Imigrantes, nós temos todo tipo de problemas com imigrantes, mas por incrível que pareça,
tá saindo várias... Tem várias reportagens nos jornais falando como os ucranianos que estão chegando na Finlândia devido à guerra têm aprendido rapidamente o idioma e entrado no mercado de trabalho, o que faz o governo, às vezes, parar e pensar, peraí, por que nós temos somalianos há 10 anos desempregados? Né? Então está sendo uma grande, inclusive no momento, uma grande questão social, um grande debate. Temos muitos imigrantes e a Finlândia ela é bem específica quando ela precisa de um imigrante para trabalhar. Não é um país aberto como os Estados Unidos. Não recomendo, inclusive, que vocês pensem assim, tipo, vou para a Finlândia, vou morar na Finlândia. Não. Venham com tudo muito planejado, com o que você vai fazer, o que precisa na Finlândia, porque tem profissão que a gente realmente precisa, e como que você vai fazer para entrar no mercado de trabalho, porque isso também é possível. Mas chegando assim, caindo de paraquedas, o máximo que você vai conseguir é ser deportado, acredite. Eu sou tradutora. De vez em quando eu me chamo no aeroporto, vamos mandar alguém embora. Ou para Angola, ou para Portugal não, ou para o Brasil, né? Outra pergunta sobre o seu trabalho. Poderia falar um pouco sobre o seu trabalho de tradutora? Poderia. Eu fiz um curso profissionalizante de intérprete, e na época que eu comecei a aprender a ser intérprete, não existia nenhuma intérprete brasileira no governo. A época e agora, ainda não existe. Então, uma coisa que eu há muito tempo pensei quando cheguei aqui foi o seguinte: as pessoas não querem falar finlandês. E eu não entendia por quê. Não, é difícil? É, mas não é impossível. E eu falei assim, bom, em terra de cego, quem tem olho é rei, vou estudar isso aqui. E aí estudei para ser intérprete do governo, e numa dessas interpretações, eu interpretei no Ministério da Educação, uma delegação do Brasil. E aí que eu fui entender essa questão da educação, e isso foi em 2010. E aí eu falei assim, não, eu quero ser professora, né, porque gostei disso aqui, eu quero fazer. E aí só depois eu vim descobrir que professor também dava dinheiro. Porque eu vim com a cabeça do Brasil, gente. Professor no Brasil, pelo amor de Deus, é o que eu não vou ser quando eu crescer. Desculpa falar isso numa live, inclusive, Rodrigo, mas a gente do Brasil, se eu falasse pra minha mãe que eu queria ser professora, ela falou, minha filha, você tá maluca? Entendeu? A minha irmã é professora, e ela falou para minha mãe, eu quero ser professora. Minha mãe, não vai ser não. Eu falei, não, vai ser sim, porque é o que ela quer, e ela vai fazer o que ela quiser. Ela não trabalha como professora, mas é formada em letras pela USP, inclusive. E aí eu fui ser intérprete do governo e depois me tornei professora por causa desse trabalho como intérprete. Mas eu nunca deixei de ser intérprete do governo, por quê? Pelos contatos que acabava tendo dentro do governo, pelo conhecimento, pelo salário. Hoje é o meu, digamos assim, o meu emprego principal, ainda continua sendo intérprete. Como tradutora, eu não sou tradutora juramentada, eu posso traduzir um livro. Eu traduzi o Plano Educacional Finlandês, infantil, por exemplo, e isso com autorização do MEC da Finlândia. Então, eu tenho essas facilidades por estar há muitos anos. Então, estou desde 2010 como intérprete do governo, e agora eu vou começar a traduzir livros para uma editora finlandesa que a gente está tentando levar para o Brasil, a questão da educação em casa, né, do ensino doméstico, cuidados pessoais, educação em casa. Então, esses livros já estão começando a ser traduzidos para o português. E aí eu acabo traduzindo um material ou outro de startups também. Legal, Ayla. Acho que aqui deu. Deu. Isso. Eu quero dar um oi aqui, um salve especial para Denise. Denise, que Denise, bom te querida, Denise esteve aqui em ver. setembro. Denise esteve com a Saudade, gente na Denise. viagem. Muito obrigado. Bom te ver novamente, Denise. E depois, se você quiser falar, fique à vontade, tá? E uma das coisas que a gente fala aqui no Educadores é que nós somos curiosos, né? A gente vai lá, entra na escola, depois que a Ayla faz toda a introdução, a gente já vai com as perguntas, vai fuçando ali. Então, essa coisa de ser curioso faz parte aí do nosso DNA. E por isso
se vocês puderem e quiserem depois. Eu gostaria de saber, colocar aqui no chat de onde vocês estão falando, de onde vocês são, caso queiram, inclusive, colocar os e-mails para depois a gente continuar nossos contatos, seria legal. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que nós estamos quase terminando, então, assim, nós temos imersões educacionais para a Finlândia anualmente, né? Então, esse ano nós temos 2 datas, nós temos agora a primeira data em abril, final de abril, começo de maio, e em setembro, né? Sempre assessorados aí pela Ayla, e as maiores informações depois eu passo para vocês, inclusive de contato. Rodrigo, desculpa te cortar, mas uma coisa muito importante para vocês saberem, tá, gente? Isso não é papo de vendedor, nem de nada. É de uma pessoa que está aqui falando para vocês que as escolas na Finlândia não recebem mais de 27 pessoas. A Denise está aqui, ela participou, então, assim, quem quiser vir, garanta a vaga mesmo, porque são 27. Ah, Ilha 28, não. Não, 27, ponto. E não entra mesmo. Finlandês é isso, eles são bem educados com as coisas. E, então, antes de nós terminarmos, né, eu vou depois colocar, eu vou até projetar aqui os nossos contatos, para que vocês possam tirar uma foto, fazer um print, anotar, para que vocês entrem em contato com a gente. Mas eu percebi que o Gladson tinha levantado a mão, Gladson. Você gostaria de fazer a última pergunta para que a gente depois encaminhe para a Ayla? E coloque aqui de onde vocês são, por favor, no Na nosso verdade, chat. O Gladson, acho que ele foi o que perguntou dos jovens. Porque assim, o meu objeto de estudo são a educação de jovens e adultos, e a base da educação de jovens e adultos é Paulo Freire. E você falou muitas coisas que remetem às bases de Paulo Freire. E então, assim, nitidamente a gente vê que se tem um sucesso na educação da Finlândia, né, tem as bases e as raízes de Paulo Freire com a mesma ideologia, né? A educação infantil, a Eu não arriscaria dizer que tem bases e raízes de Paulo Freire, porque Paulo Freire é um educador do Brasil. A Finlândia, como o Rodrigo disse, a gente está a 15 mil quilômetros de distância, então é meio audacioso dizer que as bases e as raízes da educação seriam... Não quis dizer isso, estou dizendo que a ideologia é similar. Não, tá? Parecido, isso. Eu concordo, na ideia é a mesma coisa, exatamente. Eu acredito que a ideia seja a mesma no mundo todo. Assim como Freire, assim como outros, sim. nos Estados Unidos tem vários outros, né? Que seguem a mesma linha. Ela é muito similar. Pacheco, em Portugal, né? Sim. Tem o Instituto Paulo Freire. Então, assim, eu só queria saber da questão da educação de jovens e adultos, como é tratada, e eu penso, com essa situação da Ucrânia, que deva muito imigrantes, né? Um êxodo assim, muito grande para países até europeus. Antes, né? Até muito antes. E aí então, eu queria assim... saber essa questão que você respondeu, né? Legal. Só para finalizar, eu queria saber se assim, as escolas são diferentes, são escolas específicas para adultos, ou utilizam métodos diferentes, ou são métodos iguais para todos de alfabetização. Por exemplo, existe uma métodos infantilização. Métodos diferentes. Mas, infelizmente, nós não temos, a verdade é essa, nós não temos professores, por exemplo, especializados em alfabetização de adulto. Então, o que acontece? Acontece que aquela professora de finlandês que dava aula de alfabetização para criança acaba indo dar para imigrantes, e aí acaba utilizando alguma coisa bem infantil, né? E eu falo isso porque eu sou uma imigrante que aprendeu finlandês, então eu lembro que teve uma época que eu virei para minha professora e falei assim, ela queria me dar os livrinhos, né? Os livrinhos, assim, de A mais B. Eu falei, minha senhora, eu sou formada em administração de empresas, né? Eu não posso, eu me recuso a ler isso aqui, né? Vamos... Então, assim, existem professores preparados, existem técnicas e existem professores despreparados. Hoje é muito melhor. Eu estou aqui há 18 anos, então eu cheguei numa Finlândia, né? Tudo bem que você vai vir agora em abril, né, Gladson, junto com o pessoal? Não, nem entregando pizza à noite. Você vai vir em abril, você vai ver que é um país com muita árvore, mas quando eu voltei tinha até mais. Então, era bem mais difícil, mas existe uma técnica diferente. Eu ensino finlandês para adultos, então eu decidi que eu ia ensinar, inclusive, de um jeito que eu não aprendi.
Então, a gente tem uma outra metodologia. E aí tem aulas de noite, tem aulas de dia, tem aulas... É bem diferenciado, sim. Tá bom, obrigado, viu, De professora? nada. A minha colega Laís perguntou sobre PCD, né? Pessoas com deficiências, tá? Não é PNN, é pessoas com deficiência. Nossa! Então, isso aqui a gente não vai ter tempo para falar hoje, mas eu adoraria. Me sigam no Instagram, vocês vão achar todas essas respostas no Ayla Ruove, lá tem muita coisa. Ayla, muito obrigado. Eu vou pedir que se vocês... Eu sei que ela já está com outros compromissos, ela precisa realmente sair. Aí eu vou pedir que vocês fiquem mais 1 minuto, porque eu vou projetar aqui os nossos contatos, e aí vocês podem, claro, inclusive enviar perguntas para mim, de repente eu encaminho para a Ayla, e aí também todas as dúvidas em relação ao Educadores pelo Mundo, eu estou sempre aberto aí às conversas. Ayla, muito bom te ver, bom ver a Denise aqui também, muito obrigado, boa tarde para você aí na Finlândia, e a gente se vê em breve e em abril com certeza. Obrigado. Nos vemos, Rodrigo. Abraço, Obrigado. tchau, tchau. Tchau. Vou projetar aqui então, pessoal, rapidinho os nossos contatos. Vocês podem aí tirar um print, pode anotar nos nossos contatos. Eu, inclusive, esse meu número, Rodrigo, aí, o número de telefone é o meu WhatsApp, tá? E aí vocês fiquem à vontade para nos contactar, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre nossas missões educacionais.